Oi, queridos, continuando o nosso vídeo, como a prof estava explicando sobre a produção textual de vocês, a formação de frases, nós também temos muito importante em frases, pontuação. Eu também percebi corrigindo algumas atividades simples, onde eu pedia para que vocês dessem o sinal de pontuação correto. Eu botei perguntas, botei frases exclamativas e simplesmente frases com ponto final. As frases, elas também têm outros tipos de pontuação, além desses pontos que nós trabalhamos bastante, que é ponto de interrogação, exclamação, ponto final. Nas frases, dentro das frases, nós temos a vírgula. A vírgula, geralmente usamos ela quando citamos mais de uma coisa. Por exemplo, eu fui na loja e comprei uma bolsa, um tênis, um lenço, um guarda-chuva, tudo isso vai a vírgula. Uma bolsa, vírgula, um guarda-chuva, vírgula, um tênis, vírgula, ponto. Eu não posso ficar com a minha frase e escrever ela sem nenhum ponto. Por que os sinais de pontuação são importantes? Porque eles indicam na leitura da gente várias situações. Inclusive a vírgula serve para indicar que são vários itens, né? Quando nós lemos, a gente pode fazer aquelas paradas. Lembra que a gente trabalhava isso em sala de aula na leitura, aquelas paradas para respirar um pouquinho. O ponto final indica que a gente tem uma pequena pausa, respira um pouquinho, continua a leitura. Outra coisa, além dos sinais de pontuação, da letra maiúscula início de frase, não podemos esquecer, nunca, 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 os parágrafos. Os textos são formados por parágrafos. Os parágrafos são muito importantes. Percebi também que tinha algumas produções de texto com diálogo. O pessoal já está iniciando aí essa parte de diálogos e é bem interessante. Tinha textos bem legais, com ideias bem criativas, e eu estou muito orgulhosa daqueles que estão fazendo essas atividades, estão se empenhando, e eu vou falar um pouquinho do que eu vi, do que eu li. Então, tinha alguns diálogos, mas faltou alguns detalhezinhos. O que é um diálogo? Um diálogo é uma conversa minha com outra pessoa. Geralmente nas histórias, a conversa é dos personagens. Então, se eu tenho personagens na minha história, eles vão ter nomes. Esses nomes vão ser escritos com letra maiúscula. E esses personagens, quando forem falar, eles recebem antes, na frasezinha, se eu for escrever assim, eu estava conversando com a Diri e de repente falei. Aí eu vou colocar nessa minha frase. De repente falei, 2 pontinhos. Lá embaixo, nova frase, travessão, porque é um diálogo. Diri, mas eu gostaria de dar presentes diferentes no Natal. Seria um ponto de exclamação nessa minha frase. Aí, né, continuando essa minha ideia, a Diri falou, 2 pontos de novo. Aí o ponto travessão, que vai indicar a fala da Diri. Então, sempre que houver alguma fala, um diálogo, antes de começar a fala, vai o travessão. O travessão sempre vai indicar que existe a fala de alguém, certo? Outras coisas que eu notei também. Algumas confusões. O que é antônimo e o que é sinônimo? Pessoal, antônimo é tudo que é o contrário, é sentido contrário. Por exemplo, o antônimo de triste, alegre, é a situação contrária. O antônimo de caminhar, ficar parado, é descanso. O antônimo de branco é escuro. E o sinônimo, o que é o sinônimo? O sinônimo é o mesmo sentido. Eu escrevo a palavra diferente, mas ela tem o mesmo sentido da outra. Por exemplo, o sinônimo de residência. Moradia. Moradia é o sinônimo de residência. Casa é o sinônimo de residência. Tá? Então são coisas muito simples, mas que o pessoal está se confundindo. Talvez até porque não preste muita atenção. Então,
em cada atividade, ela tem um enunciado. O que é um enunciado? É o que eu estou pedindo, certo? Um exemplo é na atividade que eu dei uma tirinha para vocês. Eu coloquei, observe a sequência dos quadrinhos e em seguida responda as questões abaixo. Então, o que vocês vão ter que ver? Vocês vão ter que olhar para essa sequência que está nesse quadrinho e ver o que eu estou pedindo, certo? Nessa atividade eu tenho perguntas que eu estou pedindo. Então, a primeira pergunta dessa atividade, onde se passa a história? Eu não posso adivinhar onde é que se passa a história. Não, mas eu vou olhar para os quadrinhos e vou perceber que essa história está se passando em um lugar onde tem uma lagoa, certo? Pode ser numa praia. Ah, mas tem areia? Não, não é numa praia. Então é o lugar onde eu estou vendo que está se passando essas cenas em quadrinhos. O que podemos ver nos quadrinhos? É mais uma pergunta. O que a gente pode ver nos quadrinhos? Que tipo de cena está acontecendo? Eu posso ver nos quadrinhos que alguém caiu na água, né? Claro que eu não vou falar o nome do personagem, porque isso é resposta de vocês. Alguém caiu na água e está pedindo ajuda. Então, as perguntas elas têm que ser muito bem lidas com atenção. Aí eu tenho a pergunta número 3. Por que podemos dizer que essas pessoas estão em apuros? Por quê? Por que podemos dizer que elas estão em apuros? Porque tem alguém que caiu dentro da água e não sabe nadar, pelo visto, está pedindo por socorro. Então é muito simples tudo isso, pessoal. É só uma questão de atenção. Então procurem ter muita atenção.